que é ser progressista? O que é ser de esquerda? Com a enxurrada de contra-informações com as quais somos bombardeados diariamente, especialmente pelas redes sociais, mas não se engane, também pelos grandes veículos de comunicação, o significado dessas palavras deve ser debatido. Em primeiro lugar, por seu caráter semântico e não ideológico. Sabe que existem há décadas já verdadeiras forças-tarefa dedicadas a distorcer e afastar termos como socialismo, comunismo, esquerda, marxismo, de seus reais sentidos, dos seus reais sentidos e buscas e significados. Grupos que dedicam grande empenho para reduzirem esses conceitos a sinônimos de regimes totalitaristas, que são propulsores de ditaduras terríveis, covil de ateus e, por extensão rasa, retalhadores de religiões. Quem nunca ouviu e não traz lá no fundo do seu imaginário que comunista come criancinha? Ideia que teria sido inventada há quase 100 anos em fóruns anticomunistas lá nos Estados Unidos nos anos 20. Ou, mais recentemente, a manipulação descarada e descabida da retórica para implantar na cabeça da fantasia coletiva que o regime nazista era de esquerda. Esses dois casos são exemplos de uma prática tão simples quanto comum ao longo da história: a utilização da propaganda para distorcer a realidade, hoje chamado de fake news. Seguindo a máxima de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, os meios de comunicação são utilizados sistematicamente para gerar conceitos no imaginário popular antes que as pessoas entendam a história, entendam suas ideologias e fatos comprovados. Conceitos pré-estabelecidos antes de um real entendimento, ou, se preferirem, o famoso preconceito, pré-conceito. Nem o fato da União Soviética, por exemplo, principal potência socialista na época, ter invadido a Alemanha e ter sido, se não a principal responsável, mas uma das responsáveis pela queda do Hitler e do nazismo, nem isso mudou o preconceito estabelecido na cabeça de alguns. O Papa Francisco fez isso recentemente ao dizer que a busca pelo bem comum é sinônimo de comunismo. O comunismo é o alicerce fundamental de que Jesus pregou. Nem isso fez com que se mudasse o preconceito enraizado na cabeça de alguns. Através dessas verdadeiras campanhas publicitárias para distorcer o significado de alguns conceitos, se faz necessário a gente voltar à grande e velha pergunta: o que uma pessoa busca? Uma pessoa que se intitula progressista, o que ela busca? Ou de esquerda? O que é ser progressista? O que é ser de esquerda? É possível ser progressista e não ser de esquerda? Claro. Como em qualquer movimento intelectual, não existe uma unidade. No campo progressista ou de esquerda, existem diferentes vertentes, diferentes pautas, segmentos. É um campo próspero para o debate de ideias. Tem os mais radicais, tem os menos radicais, mas existem alguns pilares básicos e comuns que eu tenho certeza que você vai se identificar. A defesa ou busca por igualdade social e pela liberdade, o respeito pelas individualidades e a valorização da razão humana e da ciência como ferramenta para que a sociedade encontre soluções para os seus problemas. Como já determina a Constituição, a nossa Constituição de 88, o Estado deve ser laico, não para suprimir a religiosidade,
mas garantir e respeitar a pluralidade de crenças que a sociedade carrega consigo. Não se trata de um Estado contra a religião, mas de respeitar todas as crenças e suas liturgias. Amar e respeitar o próximo como a si mesmo. Não fazer para os outros o que não gostaria que fizesse para você. Todos nós carregamos esses e outros valores. Todas as religiões, em suas escrituras, rituais, nas palavras de seus profetas ou divindades, ensinam seus seguidores essas máximas. Claro que, atualmente, ser progressista está mais ligado às pautas e lutas sociais da esquerda. Mas ela não é exclusiva daqueles que se consideram de esquerda. O respeito e o sentimento de empatia a cada ser humano, a luta pela manutenção, pelo fortalecimento da nossa democracia e o zelar pelo nosso planeta e meio ambiente é um chamado inerente a todos aqueles que buscam e acreditam que podemos sempre melhorar as condições do mundo que vivemos e deixar um mundo melhor para as próximas gerações. De certa forma, hoje em dia, ser progressista não deixa de ser um exercício de fé. Nesse sentido, eu convido a todos e todas a estarem ao nosso lado, a exercitarem a sua fé num mundo melhor. Logo, logo, estará no ar a página Dom Ernesto Avesso, domavesso.com. Eu conto com você para que a gente possa cada vez mais nos alinharmos numa sinergia, numa energia boa, nos unirmos para um futuro melhor para todos e todas. Curta e compartilhe esse vídeo, faça fluir a nossa mensagem. Um grande abraço.